A filosofia não é uma disciplina escolar que você possa aprender tal como você aprende outras disciplinas, simplesmente assimilando o legado, né, de conhecimentos e de descobertas que a compõem. A filosofia realmente não é assim. E para você compreender, por exemplo, a história da biologia, você não precisa ser um biólogo, de maneira alguma. Por quê? As investigações e as conclusões que a biologia realizou, que os biólogos realizaram ao longo do tempo, compõem um estado de coisas na ciência atual que pode ser assimilado por mera informação. Você não precisa praticar a biologia para entender aquelas coisas. Não é isso? Mas no caso da filosofia realmente não é assim. Quer dizer, a aquisição da cultura filosófica é um elemento importante no estudo da filosofia, mas eu não creio que ela ocupe mais de 10% do território. Né? A transformação da filosofia numa disciplina acadêmica foi uma coisa que, em parte, ajudou. Em algumas épocas da história ajudou, foi bastante útil. Eu assinalaria 3 períodos memoráveis da história das universidades, que foi, primeiro, logo na sua fundação, por volta onde a universidade medieval alcança um período de florescimento extraordinário no século XIII. Depois você vê um outro episódio semelhante no tempo do idealismo alemão, quer dizer, entre o fim do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, até mais ou menos, até a morte de Schelling, digamos, né? E terceiro, a Universidade Austríaca, esse fenômeno que aconteceu justamente no período em que ali estudavam, né, o Eric Voegelin e o nosso Otto Maria Carpo, mais ou menos na mesma época. Quer dizer, essas seriam as primeiras décadas do século XX. Né? Então são 3 momentos memoráveis da história da universidade, mas infelizmente esses momentos não são a maioria. Né? Eles são antes a exceção. Quer dizer, em geral, o que você vai ver nas universidades, mesmo nas melhores, é a estabilização de uma rotina burocrática, onde o amor ao conhecimento praticamente desaparece, e onde tudo que interessa é cumprir obrigações regulamentares. Mesmo que essas obrigações regulamentares sejam de alto nível, que frequentemente acontece, o simples cumprimento delas não colocará você na pista do que é efetivamente a filosofia, porque a filosofia é uma prática pessoal e grupal. Ela não é uma ciência no sentido de ser um conhecimento teorético que está registrado. Tá certo? A filosofia, ao mesmo tempo, é uma tradição e uma prática pela qual essa tradição é continuamente recuperada, restaurada, tá certo? E pela qual, assim, ela vai continuando, adquirindo a sua continuidade ao longo dos tempos. Então, sente aí. Então, o ensino da filosofia consiste em inserir você nessa tradição e nessa prática. Ele não consiste em lhe transmitir certos conhecimentos. A transmissão de conhecimentos, ela está ali e é absolutamente indispensável, mas ela asseguro para vocês, ela é apenas 10% do trabalho. Né? A essência do ensino da filosofia é a intensificação do seu trabalho de apropriação de si mesmo como portador de conhecimento.
Ou seja, é um trabalho que se faz especialmente na consciência do indivíduo. Trata-se de uma intensificação, uma ampliação e um fortalecimento da sua consciência. Tá certo?